pessoal que assiste o nosso podcast, é o pessoal que às vezes está iniciando, que às vezes que começou na prática e por algum motivo parou um pouco, desistiu por isso, por aquilo. Monja, você teve desafios quando iniciou as práticas de meditação? Quais foram esses desafios? Ou já entrou assim? Não, já estou... É um desafio e tanto, porque, olha, isso é comum eu escutar dos meus alunos, meditação não é para mim. Mas meditação não é para ninguém, porque todos nós temos uma mente louca. A nossa mente é descontrolada, a gente não consegue focar num objeto, a gente não consegue estabilizar a mente num ponto. Então, nossa, tinha dias, eu me lembro que eu levantava e ia embora. Falava, não aguento, isso aqui não dá para mim. E era isso mesmo que eles falam hoje para mim, né? Mas a partir do momento que você ganha familiaridade, aí você começa a apreciar, porque você começa a receber os resultados da meditação, e aí você não quer mais abandonar. Então, eu digo que meditar não é diferente de uma outra prática qualquer, como você aprender a tocar piano, você aprender a lutar judô, karatê, o que você quiser. Tem um começo, você vai gradualmente se desenvolvendo nessa técnica. Que benefício que você percebeu com as práticas de meditação? A minha vida mudou radicalmente. Radicalmente. Assim, e eu estou falando da meditação Kadampa, que é a meditação que eu faço. Então, por exemplo, a meditação Kadampa, a gente divide em 2 segmentos, efetivamente, que é a meditação analítica, que é onde você contempla um ensinamento, e a meditação posicionada, que é quando você vai fazer aquela meditação que todo mundo chama de meditação, que é aquela hora que você para, de fato, tenta ficar imóvel, com o corpo, coluna ereta, essas coisas. A definição de meditação dentro do budismo Kadampa é meditar, é familiarizar a mente com virtude. Então, nós não ensinamos outra coisa, porque qual é o propósito da meditação? É fazer com que a nossa mente se familiarize com virtude e se desfamiliarize, se é que existe essa palavra, com a não virtude, que é o nosso comum, que é o nosso estado normal, são as mentes de raiva, de apego, de ódio, de irritação, de desrespeito, todas essas mentes negativas que deixam a nossa mente desestabilizada, porque elas não nos permitem focar. Então, a gente tem que afastar essas mentes e colocar no lugar mentes virtuosas. Então, essa é a definição de meditação no budismo Kadampa. O propósito da meditação Kadampa não é relaxar a sua mente. Você vai ficar mais relaxado, mas não é esse o propósito. O propósito é você familiarizar a mente com virtude. Para você familiarizar a tua mente com virtude, você tem que escutar coisas, como eu falei, eu ouvi aquela monja falando e eu pensava que óbvio, como que eu nunca pensei nisso antes? Então eram ensinamentos de Buda a respeito do nosso processo de encarar a vida. Efetivamente, é como você reage diante das situações que aparecem para você. Mostrando que determinadas mentes nos encaminham exatamente para esses estados de sofrimento e confusão. E outras mentes nos encaminham para estados de felicidade e clareza. Essas que nos encaminham para estados de felicidade e clareza são as nossas mentes positivas, são as nossas mentes virtuosas. E as outras são as mentes negativas. A gente não sabe isso por saber. Alguém tem que levantar esse espelho para nós e mostrar, olha, você faz isso porque todo mundo faz, porque é comum, porque você acredita que isso daqui vai te levar a esse estado de felicidade que você quer, mas você não tem alcançado isto. Para você alcançar esse estado, você precisa fazer assim, assim, assim. Então, a gente precisa contemplar isso com a nossa mente analítica, com a nossa mente densa, que a gente escuta, compreende. Quando a gente compreende, aí às vezes a gente tem o que a gente chama de realizações ou de insights. É como se a ficha caísse e você fala, claro. Nesse momento você modificou a sua mente muito sutil. Você não está mais passando por aqui, você está fazendo uma modificação muito profunda em você. Então, a meditação analítica é essa hora em que você está ouvindo uma aula, que você está contemplando aquele ensinamento,
que você está tentando fazer aquilo virar essa ficha que cai. Quando essa ficha cai, esse é o objeto da tua meditação. Aí você entra numa meditação posicionada e segura esse objeto. Ou pelo menos tenta, né? Tenta, esse é o ponto. Tenta. Tenta é uma palavra mais realista e mais efetiva. A gente fica tentando segurar esse objeto para, de fato, transformar nossa mente muito sutil. Que bacana isso. Muito bom, ótima definição, e para entender também, né? Esse processo, e também porque às vezes é isso, a pessoa quer entrar num estágio de meditação que ela imagina o que ela ouviu, mas a mente ainda está muito doida, né? Até que ela não compreende, né? Ou aceita, né? O estado diferente, ela vai continuar aquela agitação que ela compreende, na raiva, no medo, no ódio, seja que for, né? Exato. Bacana, muito bom. Isso tem um tempo, assim, para até entrar na experiência, assim, do ensinamento Kadampa? Quanto tempo de estudo, ou varia de pessoa para pessoa, para que a pessoa consiga entender que ela entrou no estado meditativo? Como é que ela sabe? Como é que eu sei que eu entrei no estado meditativo? Eu enfatizei bem a palavra tente, tente, tente. Tentar é o ponto. Você entra no estado meditativo toda vez que você tenta. Então, por exemplo, a gente está aqui, então vem uma aula, que a gente chama de uma aula de um programa geral, que foi essa que eu falei que eu fiz uma, e que depois eu já entrei numa aula de aprofundamento. Então, você escuta aquelas coisas. No fim da aula, o professor te convida a entrar numa meditação posicionada, lembrando daquilo que você escutou. E aí, qual o processo? Você lembra daquilo, tenta encaixar aquilo na tua experiência de vida e vai relembrando, até que faz tentar aparecer essa ficha. É isso que vai fazer aparecer. Mas se a tua mente fica, nossa, esqueci a janela aberta, cara, vai chover, vai molhar tudo. Ou, deixei a roupa na máquina, não tirei. Caramba, tinha que mandar aquele e-mail, não mandei o e-mail. Nesse momento, você já não está tentando meditar. Aí você não está meditando. Mas se você fica, não, contempla, volta, lembra do que ele falou, lembra disso, você está meditando. Porque você está lutando contra a tua mente. Você está tentando controlá-la. Então, o estado meditativo é imediato. A partir do momento que você decide, vou tentar. Aí você entra no estado de meditação. Agora, conseguir essas realizações, e aí isso vai vindo com o tempo. E aí eu diria, não crie essa expectativa, porque ela pode detonar o teu caminho, não importa. Isso não importa. Se você vai ter uma realização agora, amanhã, daqui a um ano, isso é irrelevante, sinceramente. O que importa é você tentar.